O amor, em sua forma mais pura, é uma expressão de energia universal que nos une a todos, refletindo a essência da nossa verdadeira natureza. O amor e a espiritualidade estão profundamente ligados, formando uma conexão profunda que transcende o material e o físico. É uma força universal que transcende barreiras e nos conecta de maneira profunda e significativa com os outros, com nós mesmos e com o indivíduo. É importante ressaltar que o amor verdadeiro é um sentimento que vai além do mero apego ou paixão, chegando ao mais íntimo da nossa essência espiritual. Quando nos abrimos para a espiritualidade, permitimos que esse amor flua livremente, fornecendo nossa ligação com o divino e com os outros. Para falar melhor sobre esse assunto, convidamos a terapeuta Ana Ruffel, que vive na matéria um relacionamento super elevado. Seja muito bem-vinda, Ana. Primeira pergunta que eu gostaria de te fazer: o que é um amor verdadeiro e como ele se diferencia dos outros tipos de amor e como a espiritualidade pode influenciar o jeito que a gente ama as pessoas? Tudo bem, Vitória? Adorei o convite. Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade de vir falar sobre este tema que é tão doce, que é tão gostoso. Eu me chamo Ana Ruff, eu sou terapeuta floral já desde 2020. Minha formação acadêmica é farmácia, sou farmacêutica de formação. Sou numeróloga há mais de 17 anos e também sou practitioner de barras de axis, né? Então, é uma terapia completa. E o amor é um dos assuntos mais interessantes que eu percebo e mais urgentes também. A tua pergunta, Vi, que é a primeira pergunta sobre o amor, é muito interessante porque, assim, tu me perguntou sobre o amor verdadeiro, como diferenciar o amor verdadeiro, né, dos outros, e como saber se é um amor verdadeiro. A espiritualidade é todo tem todo cuidado com nós, seres humanos encarnados aqui neste planeta, onde nós podemos nos conectar diretamente com a divindade, com Deus, independente da religião. Nós temos contatos diretos com a espiritualidade, somos centelhas divinas aqui na Terra. E quando nós estamos elevados em alta frequência, na presença, é muito mais fácil a gente se conectar. E na conexão elevada, eu consigo me conectar também comigo mesma. E nesse aspecto, eu percebo o amor, eu sinto o amor. Claro que isso seria uma resposta simplista, né? Para um assunto muito complexo, mas eu consigo perceber melhor o amor. Tu me perguntaste sobre o amor verdadeiro e como reconhecer, diferenciar daqueles amores que não são tão verdadeiros. E aí eu lembrei de uma frase num show que foi dita pelo cantor muito famoso, que agora me fugiu o nome, mas eu já vou lembrar dele. E ele perguntou assim: quem aqui já sofreu por amor? E aí todo mundo, vários gritaram, né? E vários gritaram, ergueram a mão e ele disse assim: então não era amor. Gente, essa frase é muito famosa. Isso foi num show, acho que no Rock in Rio, de um cantor super famoso, só que agora me fugiu o nome. E assim, eu vou falar para vocês daqui a pouco. E assim, amor verdadeiro vem do coração, vem da alma, vem da verdade. A gente se conecta com a espiritualidade, a gente se conecta com Deus, com a divindade, a gente está mais aberto a essa sensação que vem da alma, menos, menos na sensação mental, no nosso racional. E o nosso racional ele pode errar muito na escolha ou na percepção do que realmente é o amor, daquilo que vai nos fazer bem, daquilo que está conectado com a nossa alma. Então, como é que a gente vai fazer para diferenciar? Percebendo. Você sente no coração quando você está com essa pessoa, quando você quer estar com ela, ou é a razão que está mandando se conectar com essa pessoa? É a questão financeira, o status, é a segurança, é a carência? O que me conecta a essa pessoa? Então, a pergunta sempre, a gente faz a pergunta e sente no coração. É leve ou pesado estar com essa pessoa? E o que me conecta com ela? E ali a gente vai começar a receber as respostas. Mas para isso a gente tem que estar com a frequência mais elevada,
com autoestima curada, tem uma série de fatores aí que a gente pode elencar, mas aqui não é o momento, porque é um assunto muito profundo. Mas a grande dica é essa. Sente no coração ou é a mente? Está sofrendo por amor? Cuidado, não é amor. Não existe amor que não seja verdadeiro. Ou é amor ou não é amor. E o amor é farto. O amor transborda. Eu não preciso me completar ou ter a minha metade para eu me sentir completa. Eu já estou completa e entro no amor. E o outro ser já está completo e entra no amor comigo. E nós dois juntos nos transbordamos. Essa é a energia do verdadeiro amor. Ai, que coisa mais linda, Ana. Tu sabe que eu vejo que muitas pessoas desejam amor. Os homens também, né? Eu acho que eles não falam abertamente como nós mulheres, mas eles também desejam amor. Quando eles têm intimidade, eles abrem bastante isso. Só que ao mesmo tempo as pessoas desejam, só que elas não praticam na realidade. Por que que eu vejo dessa forma? O amor verdadeiro, ao meu ver, ele mostra também as nossas sombras. A gente vê que a gente precisa lidar, só que justamente por estar sentindo aquilo, sim, tu quer transformar para fazer dar certo, né? Que eu brinco que é o calcanhar de Aquiles, digo meu e de muitas pessoas, essa questão de, então agora eu vou olhar para essa sombra aqui, porque por amor eu vou fazer isso. Como que tu trouxe essa questão que o amor não tem sofrimento? Só que ao mesmo tempo eu fiquei confusa, gostaria que tu esclarecesse, se possível, como que seria essa questão do amor e das sombras que desperta justamente na nossa personalidade. A gente teve um episódio com a Renata sobre as chamas gêmeas, que justamente é uma relação de amor muito profunda, só que as chamas justamente têm essa questão de despertar o outro e muitas vezes acaba não sendo algo tão positivo. Como que tu vê isso? Então, Vicky, a questão das sombras, quando a gente entende, eu vou fazer uma explicação que seja mais prática, objetiva e racional, né? Mas quando a gente entende que o outro é o meu espelho, e ao nos relacionarmos com outra pessoa, a gente acaba conhecendo muito de nós, muito provavelmente, ao entrar numa relação e começar a receber certas turbulências e desgostos e desagrados e peso, eu estou vendo no outro diretamente a minha sombra. É muito comum acontecer isso. Deus colocou as relações na Terra, é uma crença minha, né? Mas Deus colocou as relações na Terra para salvar a humanidade, porque sozinha a gente não ia conseguir ver essas sombras. Então, eu acho que até isso, talvez tu iria perguntar mais para frente, mas cabe aqui, a melhor forma da gente lidar com as sombras quando elas acontecem, pode até ser de um caráter preventivo, fazer isso antes, mas a melhor forma é eu olhar para as minhas sombras e acolher as minhas sombras. A espiritualidade, o autoconhecimento, a energia elevada vai fazer com que eu esteja em contato comigo e eu esteja na presença. Quando eu estou na presença, eu me amo, eu me acolho me amando e me acolhendo, eu acolho também as minhas sombras. Quando eu acolho as minhas sombras, eu aprendo a olhar para mim como um ser inteiro, que tem o lado luz, tem o lado sombra, tem o polo positivo, tem o polo negativo. E eu paro de julgar, paro de querer ser a perfeitinha da sociedade para ser incluída. E aí eu começo a ter o quê? Compaixão, eu começo a ter tolerância, e eu começo a ter entendimento com o outro, porque o outro é a extensão de mim. Assim como eu lido com as minhas dores, ele também lida com as dores dele, ele também lida com as sombras dele. No relacionamento amoroso, um não pode ser pai ou mãe do outro. Um não é o terapeuta do outro. Mas quando eu estou bem comigo, quando eu acolho as minhas sombras, eu começo a compreender melhor o outro. E o amor, a principal ferramenta que todo relacionamento deve apostar forte é o diálogo. Porque quando o amor é tranquilo, é leve, é gostoso, é verdadeiro, eu não fico criando expectativas com o outro. E eu estou aberta ao diálogo, a gente fala sobre qualquer assunto, a qualquer momento.
a pessoa não precisa ficar pisando em ovos. E isso que está no relacionamento. É aí. Porque quando aparecem muitos desafios, muito provavelmente nós estamos lidando com a nossa sombra. E aí tem todo um trabalho antes do relacionamento. É eu ter as minhas sombras. Eu só consigo ser gentil, tolerante, paciente com o outro quando eu consigo ser assim comigo também. Senão eu vou criar muita expectativa. E a expectativa é o primeiro passo para o desgosto, para a desilusão. Porque a expectativa eu vejo como uma projeção também, né, Ana? É a nossa projeção do que a gente espera do outro, que muitas vezes não corresponde a quem o outro verdadeiramente é, né? Tanto que, ao meu ver, isso já aconteceu comigo também aqui, trazendo o pessoal, tipo, sendo bem sincera, eu já me apaixonei por uma expectativa que eu criei de alguém, não pela pessoa em si. Tanto que hoje em dia eu procuro ser mais pé no chão, já ver as coisas que não me agradam tanto. Eu tinha uma terapeuta, ela falou uma vez uma coisa que eu era bem nova, e isso ficou muito na minha cabeça. E nunca uma pessoa vai ser 100% perfeita, mas quais são os defeitos que alguém tem que eu posso lidar sem me atingir? Sem eu estar me diminuindo, né? Porque muitas vezes também acho que é importante trazer isso, aquela ideia de por amor vale tudo. Não acho que vale tudo, não acho que vale se diminuir, se colocar numa caixinha. Eu acredito que justamente quando tem amor, como tu bem trouxe, vai ter esse diálogo aberto, porque vai ser uma pessoa que a gente vai poder ser quem a gente realmente é, né? A gente também não vai ter que criar um personagem e ficar se sufocando por isso. E aí eu queria te perguntar, porque eu sei que muitas pessoas acabam se perguntando isso, mas tá, como que eu faço para viver um amor profundo, né? E como a espiritualidade pode ajudar com isso também? Então, Vicky, essa tua fala, ela é genial, ela é perfeita, porque eu sempre digo, né? Onde o amor, o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Não existe amor e poder no mesmo ambiente. Onde tem amor, tem cumplicidade. E onde tem cumplicidade, não tem poder. Então, a questão de ter clareza se aquilo é bom para mim. A pergunta, isso está leve ou está pesado? É leve ou é pesado? E ver o que o coração sente. Porque, assim como nós não podemos nos colocar no lugar de ser superior, nós também não podemos nos colocar num lugar de que o outro vale mais e eu não. E aí volta de novo aquela questão da autoestima. Porque quando eu estou com a minha autoestima mal resolvida, geralmente eu vou visitar campos de carência, de insegurança, e eu vou projetar que o outro tem que me dar isso. E aí é que começam os grandes desafios. Mas respondendo a pergunta agora, olhando para esse outro foco, né? Como fazer para não cair nessa armadilha? Primeiro, a gente tem que estar bem com a gente. Eu tenho que estar me nutrir emocionalmente. Eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber os meus valores e eu tenho que saber também as minhas sombras. Eu tenho que me conhecer. E aí nós temos, graças a Deus, nesse planeta em transição, inúmeras ferramentas de autoconhecimento que vão nos ajudar a acelerar o processo, a conseguir nos conhecer melhor. E aí eu estou pronta para o relacionamento. E não existe receita de bolo, pílula mágica, porque cada relacionamento é a união de dois universos infinitamente diferentes. Cada ser tem uma infinidade de fatores que ele viveu, que passou dessa ou de outras vidas até chegar aqui, né? Desta ou de outra dimensão. E esse outro ser a mesma coisa. Então, quando existe a combinação dos dois, eu tenho uma lei minha, que para mim é a lei máxima do relacionamento, que é a lei maior, assim, que diz o seguinte: não faças ao outro aquilo que tu não gostarias que fizesse contigo. Essa é uma lei que, se tu vestir ela, se tu viver ela, vai ser muito fácil conviver. Só que aí que tá. Os dois precisam fazer isso. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Se eu estou ali naquele papel, doando, fazendo o meu melhor e eu percebo que eu não estou recebendo, aí eu entro na pergunta: isso é leve ou pesado? E aí eu já percebo que aquilo ali não é para mim. E eu, sabendo da minha
das minhas possibilidades, sabendo da minha dedicação, do meu amor, eu já começo a perceber, até sabendo do meu amor próprio, eu já começo a perceber que aquilo ali não está certo. E aí eu tenho que ter, então, o quê? O trabalho do desapego, de desapegar das ilusões, das expectativas e deixar ir. O que não é para ser, não adianta romantizar relacionamento tóxico. O que não é para ser, que não está fazendo bem, se liberta. A espiritualidade, quando eu estou em estado meditativo, eu não digo que eu estou lá sentada em posição de lótus fazendo a meditação, mas estado meditativo é na presença, no mindfulness. Quando eu estou conectada comigo, na presença, eu recebo rápido, porque a espiritualidade fala conosco através dos sinais. E eu recebo rápido muitas informações intuitivas de que aquilo ali não está certo, que aquilo ali está com algum problema. Eu tenho dois caminhos. Um, pelo diálogo, ir lá, investir energia e fazer me dedicar para resolver, ou abrir mão. Vai depender do que o outro trouxer. Se o outro também estiver interessado em se dedicar para resolver, esses desafios vão ser fluídos, vão ser dissolvidos, né? E tá tudo bem. Mas por que esse cuidado da projeção e essa lei que eu falo? Agora, se o outro não fizer, eu tenho que perceber que eu tenho que desapegar de toda aquela expectativa que desse certo daquele sonho e deixar fluir, porque se uma coisa caminha na minha frente que não serve para mim, por mais que doa, por mais luto que seja, porque é um luto quando acaba um relacionamento, porque eu estou perdendo ali, morrendo sonhos, morrendo planos, morrendo aquele tempo de investimento que eu já estou planejando no futuro, que eu estou fazendo no presente, e eu tenho que lidar com isso. É o desapego. Quando eu solto e eu deixo ir aquilo que não está me satisfazendo, eu abro a porta para as coisas de verdade, para as coisas boas chegarem. E a espiritualidade ajuda muito, porque nessas fases bem turbulentas é onde eu consigo, não é que consigo, a gente consegue sempre, mas geralmente é nessas fases turbulentas que a gente busca mais a espiritualidade. E eu me entrego em oração. Existe dois caminhos, existe o amor e o caminho da dor, e a gente acaba buscando mais espiritualidade no caminho da dor, mas eu escolho também a facilidade e me conectar com a espiritualidade no caminho do amor. E aí tudo fica mais fácil. A vida, mudar a nossa vida, é assustadoramente simples. Nem sempre é fácil, mas é muito simples. Então, aquela máxima que eu digo: não faça para o outro aquilo que tu não gostarias que fizesse contigo, veja bem, eu não vou fazer para ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Agora, não é assim, ó, faça para o outro o que tu gostaria que fizesse contigo, porque a gente se engana, né? Isso é projeção. Se eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo, é projeção. Por quê? Sinal que eu não estou percebendo o outro. Quando eu percebo o outro, eu não faço para o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo, eu faço para o outro o que ele gostaria que fizesse com ele. É muito diferente. Isso é uma expansão da consciência quando a gente percebe isso, porque se eu não faço para o outro o que eu não gostaria que o outro fizesse comigo, e faço para ele o que ele gostaria que eu fizesse com ele, ele também vai agir assim. E principalmente se eu faço comigo o que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Paro de esperar do outro e faço por mim. Então, essas três frases, elas estão muito alinhadas, porque eu paro de ter projeção. É bem fácil da gente perceber. Sabe quando a gente compra aquele presente que a gente nunca comprou para a gente, mas a gente sempre queria ter, e a gente vai lá e compra para uma terceira pessoa, e a pessoa olha para aquilo, achou uma grande coisa. E a gente se decepciona. Ai, meu Deus, mas eu sempre quis ter, nunca tive, dei para ela, e ela nem mostrou que gostou. Sim, meu amor, mas quem queria era tu, não era ela. Aí a gente olha para o outro, quando eu estou na presença,
Quando eu estou em estado meditativo, eu estou na presença, eu estou com a minha autoestima trabalhada, porque é um trabalho diário, né? Quando eu estou na presença, eu começo a perceber o outro. E aí o outro consegue ser incluído. E eu também começo a ser percebida. A gente, quando olha para o outro, a gente percebe, ele gosta daquilo. Eu não gosto, mas ele gosta. Se eu vou escolher um presente, eu vou me basear naquilo que ele gosta. E é essa troca que é uma troca mais profunda, não eu ficar fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, isso é projeção. E aí desconecta. Agora, se eu percebo o outro, tudo começa a ficar diferente. E claro que esse trabalho, esse movimento também tem que vir do outro e a gente saber selecionar. Se é tóxico, não adianta romantizar, porque o amor é cristalino, o amor é puro. Nossa, tava escutando aqui pensando, meu Deus, parece uma coisa tão simples, mas na ação é extremamente profunda, né? Tu vê o que o outro quer, não o que tu quer, né? Como algo de ser tratado, porque vai ser sempre diferente, mesmo que sejam pessoas que tenham personalidades parecidas. Tu sabe, Ana, que uma das coisas que eu quis te convidar aqui no podcast é porque justamente tu tem um relacionamento que eu admiro muito com o Roberto, teu esposo. E eu acho lindo, assim, de ver o carinho que vocês têm um com o outro, a sintonia, a troca, o quanto ele também tem uma abertura à espiritualidade. Eu acho isso sensacional, porque, infelizmente, ainda tem menos homens com essa abertura que mulheres, né? Mas eu queria que tu nos trouxesse aqui o que faz no longo prazo perdurar uma relação assim. Como que tu vê a construção dessa relação? Porque eu não tenho um modelo que eu possa dizer, nossa, esse modelo é que eu posso me basear de uma relação que seja de longo prazo, um casal com tanta harmonia e espiritualidade como eu vi contigo e com teu marido. Ah, que lindo, adorei essa pergunta. Então, nós como humanidade, às vezes a gente tenta racionalizar tudo, encaixotar, né? E no Axis a gente aprende bastante sobre isso. Sair da forma e estrutura. Eu vejo muitos casais, conheço muitos casais que têm relacionamentos longos, assim, de 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, e são relacionamentos pesados, às vezes. Quer dizer, na verdade, eu conheço poucos que são leves, mas conheço. Então, a gente tem que cuidar muito isso, sabe? Não se ater no tempo cronológico de quanto tempo está durando. Se eu me der o meu melhor e o parceiro ou a parceira também der o seu melhor, a tendência é se manter. O que, que acontece para que os relacionamentos durem? Como é uma troca, é uma via de mão dupla, né? Os dois conversando. Como eu disse antes, naquela outra resposta, né? A conexão do diálogo, quando ele é sincero, porque não é um relacionamento super legal que não tem seus desafios, tem. Mas eu saber que o meu parceiro está por mim e eu estou por ele. Felicidade. Eu sempre digo assim, ó, façam coisas juntos, o casal. Não só converse, não só falem, não, sair, passear. Não, mas construam alguma coisa junto. Isso conecta tanto as pessoas, porque o meu companheiro, a minha companheira, eles têm que ter a, a certeza de que eles podem conversar comigo a qualquer momento. Onde há amor, não há protocolos. E há respeito. Não ter protocolos não significa ser desrespeitoso. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Daí, aí também já não é amor, né? O amor, ele é conversado. Quando existe uma coisa, e aí assim acontece entre mim e o Roberto, né? Vou falar sobre o que eu sei, o que eu vivo. Quando existe alguma coisa que incomoda um ou outro, a gente conversa. Então, não fica juntando caraminhola na cabeça, sabe? Não fica criando caraminhola na cabeça. O mundo da mente, ele é muito fantasioso, né? É muito fantasioso. Sentiu uma dúvida, ficou com uma questão, não gostou de alguma coisa, abre, conversa, pergunta sobre o assunto. Deixa a pessoa falar. Aí, quando a pessoa falar, tu vai tirar essa nuvem da cabeça, por exemplo. Vai que seja uma insegurança, seja o que for. Ou então uma atitude que tu não gostou que a pessoa fez ou, né?
Outra coisa, pedir desculpas. Quantas vezes, quando a gente está na presença, a gente sabe o quanto às vezes a gente é áspero, a gente tem a nossa sombra, então vamos aceitar isso, né? Vamos acolher. E muitas vezes a gente sabe que a gente não está sendo aquela flor de formosura que a gente gostaria de ser. Eu não estou sendo aquele alecrim dourado cheiroso do campo, né? E aí eu percebo que eu falei de um jeito meio atravessado, que eu estava meio estressada com outras questões, e aí eu percebo, não deixa para depois. Percebe, reconhece, já chama o amor e já conversa. Pede, desculpa, amor, eu não devia ter falado contigo daquele jeito, tu me perdoa, porque eu realmente ali estava meio estressada. Isso é tão bonito. Aí a pessoa vai contar também das dificuldades dela. Pois é, eu também estava naquele dia, naquela hora, naquela situação. E quando um conta a sua dificuldade para o outro, não esperando que o outro resolva tudo para si, porque daí também, de novo, é projeção. Mas quando eu ouço a dificuldade do meu par, eu consigo entendê-lo melhor. Às vezes o casal é muito assim, ó, eu não vou falar nada para não trazer discórdia. Eu não vou falar nada para evitar conflito. E aí eu engulo o sapo e fico fazendo uma coisa que eu não gosto. Onde é que tu está evitando conflito? Tu não está evitando conflito. Se tu está engolindo o sapo, tu já tem um conflito interno, né? Então a gente tem que ter essa visão. O diálogo é o salvador. Meu pai, aprendi com meu pai isso desde criança. Meu pai sempre disse: o diálogo salva todas as relações. Quando a gente entra no diálogo, a gente faz conexão, a gente percebe a ideia do outro, entende melhor, fala sobre si, porque tu sai da mente, da imaginação, quando a gente fica criando várias ideias. E a espiritualidade, trazendo, né, para o assunto da espiritualidade, quando a gente está nessa frequência, eu consigo me conectar com energias positivas. Se eu baixo a frequência, a gente sabe que existe muitas energias, e aí depende da crença de cada um, mas existe energia, espírito, existe sentimentos elementais, como quiserem chamar, mas também de baixa frequência. E a gente pode receber muita intuição negativa alimentando caraminhola na cabeça, alimentando sombra, vendo cabelo em ovo, vendo sombra onde não tem. Eu gosto muito dessa tabela aqui, eu não sei se vocês devem conhecer, que é a tabela de Hawkins. A tabela de Hawkins, ela traz toda, né, as frequências em hertz. Quando eu estou lá embaixo na culpa, na vergonha, que eu estou na vergonha, 20 hertz. E eu estou com vergonha, vou contar para o meu marido, eu não vou contar para minha namorada, não vou contar sobre o que eu estou passando. Aí eu vou criar alguma coisa? Não, eu estou lá embaixo, eu só vou atrair entidades inteiras ou do mal mesmo para alimentar energia e pensamento ruim. A frequência da culpa, 30 Hz. A frequência da tristeza, 75. Quando eu começo a entrar na neutralidade, começa a melhorar, 250. E a frequência do amor é 500 Hz. A frequência da alegria é 540 Hz. Eu só consigo criar relacionamento, amor aqui. Se eu estiver vibrando nessas frequências baixas, orgulho, raiva, medo, tristeza, culpa, vergonha, eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa, eu mudo em mim. Seja a mudança que você quer ver no mundo, eu mudo em mim, eu saio dessa frequência. Aí eu já começo a vibrar agora, eu não consigo vibrar no amor e na dor ao mesmo tempo. Isso não existe. Não existe a gente falar uma coisa ruim e estar alegre ao mesmo tempo. Então a gente trabalha na gente, levanta a frequência, entra no diálogo e faz aquilo que eu falei, da não projeção, né? Não faça para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Essa é a principal lei. E a tendência é isso perdurar por muito tempo, porque o amor se retroalimenta. A gente tem fontes de amor. Fontes. Um animalzinho de estimação é uma fonte de amor. É uma fonte onde todos os dias tu renova aquele amor. Uma plantinha
é uma fonte de amor, porque tu vai lá, tu rega, tu cuida. Tudo aquilo que nos faz bem, que nos coloca na alegria, são pequenas fontes de amor, para eu ter também comigo esse amor próprio e conseguir viver um relacionamento. É uma dica, né? Mas nunca se atendo ao tempo, porque tempo é uma coisa da quarta dimensão, é o Cronos. Só foi feito para organizar a sociedade. Não significa se eu estou há 10 anos, há 15 anos, há 40 anos que eu tenho mais ou menos qualidade. Não. A gente faz isso todos os dias. O amor é que nem uma plantinha. Eu tenho que preparar a terra, eu tenho que regar, não posso matar afogada, mas também não posso matar na seca. Eu tenho que botar aguinha na medida, é tudo um equilíbrio, como tudo na natureza. Sabe que uma coisa que eu acho bem importante trazer aqui para o pessoal, eu acredito muito em constelação familiar. E dentro de constelação familiar, a gente vê que muitas vezes as nossas crenças em relacionamento são parte do nosso sistema. Ou seja, pessoal, foi construído na nossa família através de gerações e a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, tomar cuidado também. Quais são as tuas ideias de relacionamento? Se tu percebe na tua família que os padrões amorosos não são bons, isso é super comum. Tu se atentar, tá, peraí. Se eu tive um, dois namorados, não sei quantos relacionamentos e não tá dando certo, na minha família também não dá certo, peraí. Tem uma questão aqui que eu tenho que tomar cuidado. O quanto olhar para isso, curar esses pontos, pode trazer também a construção de um relacionamento mais saudável, porque como a Ana bem pontuou, a gente acaba atraindo o que a gente é. Então, se tu vai elevando a tua frequência, por exemplo, muitas pessoas associam amor à tristeza, à culpa, à raiva. Tem gente, inclusive, que acha que amor de verdade tem que ser aquela coisa que tu tem que ficar brigando, quebrando pau, que isso é paixão. Não, gente, pelo amor de Jesus, como é que tu vai trazer para tua vida uma relação saudável se tu tem essa ideia do que é amor, né? Então, o quanto é importante a gente observar a nossa família ao nosso redor e o que a gente trouxe dela para ver o que a gente tem de concepção de amor para curar isso também. E aí, para encerrar, Ana, eu queria que tu trouxesse o que que tu vê justamente como funcionam as relações de amor, karma, dharma, a diferença, porque eu acredito que tenha uma grande diferença entre relações que são kármicas e relações que têm essa ligação espiritual mais elevada. Ah, com certeza existe. E agora tu falaste novamente, vi que daquele ponto, né? Tem gente que acredita que amor é briga, que tem que brigar, que tem que quebrar o pau. Eu lembrei, porque é uma pessoa super famosa que eu amo, quem falou no show foi Renato Russo. Renato Russo um dia perguntou no show, né? Quem aqui sofre por amor? Quando vários ergueram a mão, se manifestaram, gritaram, ele disse, então não é amor. Porque, né, essa é uma visão distorcida. O que que acontece? Como eu falei antes, a gente tem muitas ferramentas para o autoconhecimento e a constelação familiar é uma delas, poderosíssima, inclusive. Temos sinastria astrológica, sinastria numerológica. O que que é isso? É para ver se o signo, se o mapa astral de um, eu não sou astróloga, não entendo muito dessa parte, mas se combina com o do outro. A sinastria numerológica, isso eu entendo, para ver se os números do de um combinam, complementam com o outro, ou se é muito oposto, às vezes o oposto é um desafio maior, eu preciso aprender. Só que são pequenas ferramentas, né? Autoconhecimento, então, e a disposição. Quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, violentos, e a gente vai para a constelação familiar, que é uma ferramenta poderosa, como eu acabei de falar, a gente percebe muito padrões familiares aonde os filhos, quando eram crianças, viam os seus pais brigar. E olha que interessante, existem duas vertentes aí muito importantes para a gente olhar. Se os pais brigam quando eu sou pequena, quando eu sou criança, eu pequena, formatando ali meu HD, porque na primeira infância a gente faz uma grande formatação num disco virgem, né? De crenças, de ideias, padrões. Eu começo a entender que isso é relacionamento. Eu vejo os adultos brigar, não precisa ser só os pais, tá? Às vezes pode ser vovó, tio, tia, vizinho, não importa. A criança tá ali vendo que tem um casal disfuncional. E não é raro, né, gente? Porque
família é um núcleo da gente de muito desafio. E a espiritualidade explica por quê. Então, quando eu sou pequena e vejo isso, eu fico adulta e o meu cérebro entende quando tem discórdia, briga, violência, xingamentos, voz alta, que tá tudo certo. Porque eu aprendi que era assim. E tá tudo bem. Né? Às vezes tem violência física, e aí tem mais um viés disso que é muito importante, que eu já vou falar. Outra questão, quando eu sou pequena e eu vejo os meus pais brigarem, principalmente quando é pai e mãe, eu vejo os meus pais brigar, discutir, falar alto, ou tem a violência pior ainda. O meu subconsciente vai dizer assim para mim: isso aí é relacionamento. Mas fica tranquila, porque eu vou te livrar disso aí, tu não vai ter para tua vida. Tá vendo isso aí? Isso aí é casamento. Ó, mas eu vou te proteger disso. A gente cresce com esse padrão lá no subconsciente, a gente não percebe. E aí a gente está no colégio, lá na fase da adolescência, e tem aquele menino todo certinho, CDFzinho, ou aquela menina, né? Todo certinho, CDFzinha, sabe aquela estudiosa, comportada, que daria um último namorado, que seria um último adulto para o futuro. E o que a maioria das pessoas tem? Aversão a esse. Ela vai gostar de quem? Ou ele, né? Vai gostar de quem? Do popularzinho do colégio, da popularzinha, daquela que fica com todo mundo, daquele que fica com todos, que é competido pelas meninas. Nossa, esse assim, parece que o coração vai saltar pela boca. Aí a gente começa a perguntar, mas por que eu sou chamada para esse padrão? E daí depois a menininha lá tem o namorisco, namora, daí descobre que ele também ficou com a outra menina, e daí já é uma função, porque, né, não estou dizendo que todos, eu não vou generalizar, mas estou dizendo uma grande, grande. Por que geralmente daí diz assim, quem é grudento, quem está sempre disponível, a gente não gosta, a gente gosta da conquista, daí atrás. Muitas vezes não tem nada a ver com a conquista, muitas vezes tem a ver com o padrão. Porque lá no meu subconsciente ficou registrado que casamento, relacionamento é aquilo que eu vi, onde tinha briga, onde tinha violência. E aí, o meu inconsciente, querendo me libertar disso, ele vai me jogar onde? Num terreno infértil, onde não vai dar em nada. É ali onde não vai dar nada que meu coração pula, é ali que eu me apaixono, quando eu percebo. Só que a gente é adolescente, tu é super jovem, não está na presença, e isso vai repetindo esse padrão até não aguentar mais. Daí se envolve com uma pessoa, a pessoa é violenta, daí tá adulta, daí a pessoa trai. Aí tu fica se perguntando, gente, por quê? Será que não é o meu inconsciente me protegendo daquele padrão que eu aprendi na infância? Aí entra a constelação familiar para ressignificar tudo isso, tirar os julgamentos que a gente tem de pai e mãe, porque os julgadores não recebem, né? Aceitar, ver o que tem de melhor, para transformar a vida da gente. O outro viés que é muito importante é assim: quando a gente nasce, pai é mundo e limite, mãe é arquétipo da vida e é amor incondicional. Então, em famílias onde a mãe é narcisista, onde a mãe surta, onde a mãe bate, é o amor batendo na criança. E aí, na idade adulta, é muito fácil dessa criança adulta depois se relacionar com pessoas que lhe fazem sofrer muito. Porque eu aprendi quando era pequena que o amor me bate. Olha a distorção que tem aí. E aí, eu fico toda arrepiada quando eu falo isso. E aí, de novo, entra a constelação familiar para mudar, tirar esses padrões, quebrar essas crenças limitantes. Então, o que vai ajudar muito na questão do karma, do dharma? Essas pessoas que entram na nossa vida, na metafísica da saúde, a gente aprende que tudo que acontece aqui fora, no mundinho, aqui fora, no 3D, é para nos refletir, mostrar que tem alguma coisa para ajustar dentro. Quando eu estiver repetindo esse padrão, eu olho para isso e pergunto: o que eu tenho que ajustar dentro de mim e ressignificar? Quais as minhas crenças que estão me conectando com este padrão? Para daí conseguir mudar.
acabar com esse padrão, fechar esse ciclo, que enquanto a gente não entender, não fechar esse ciclo, a gente vai repetir o padrão constantemente, sem perceber, atrelando. E aí a gente acaba criando karma, porque a gente fica com raiva da pessoa, e a gente fica com. Entra no trauma e drama, no vitimismo, essa pessoa fez mal. Gente, mas eu também tinha uma coisa mal resolvida, por isso que eu consegui atrair essa pessoa para a minha vida. E quando eu entro na presença, eu percebo que esses meus desajustes emocionais abriram portas para essas pessoas. E tá tudo bem, eu aprendi, fechei as portas, desapeguei e dei um passo maior na minha evolução, na minha transformação íntima. E aí eu entendo que isso é perdoar. Perdoar não significa ir lá, conviver, estender a mão, mas já entendi, ele teve um papel importante e foi só para isso que serviu. Te quero bem, gente feliz não incomoda, vai bem, que tu seja feliz. E agora eu fico com as minhas curas. E a gente começa a dissolver. Porque o karma, quando tu entra na relação e fica ali naquela troca de energia e a relação acaba e tu entra na energia da vingança, tu tá conectado totalmente com a energia da pessoa. E isso só te atrasa, né? Relações sexuais, pactos eternos, relações sexuais abusivas, assim, é muita troca energética. Então a gente faz um divórcio de energias, né? Tem muitas ferramentas, tem a radiestesia, passos magnéticos. A espiritualidade mandou para nós assim um pacote. Tem infinitas possibilidades para a gente limpar tudo isso. A constelação familiar, a terapia floral. Eu atendo muita gente com problemas de relacionamentos disfuncionais. E a terapia floral, a escuta, para quê? Para cair em consciência e perceber, para sair do padrão. Mas todo o padrão que existe no planeta Terra, no nosso externo, mostra que tem alguma coisa dentro de nós que reverbera com aquilo, senão não teria entrado ali ou atraído para mim. Então a dica é essa: se conhecer, usar as ferramentas com sabedoria, procurar bons terapeutas e fazer essa transformação íntima que só depende de nós. E apesar de não ser tão fácil, é assustadoramente simples. Gratidão, Ana. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu espero que esse episódio seja luz na vida de muitas pessoas. Na minha já foi, já me trouxe aqui insights e eu vou escutar de novo depois que eu tenho certeza que eu vou ver de outra forma. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito amor para ti, e para teu marido.